0,07 polegadas. Essa é a espessura exata de solo agrícola que desaparece anualmente desde o desembarque europeu na América do Norte. Por que uma medida tão fracionada gera um alarme de nível global imediato? À primeira vista, a perda parece minúscula e imperceptível no cotidiano da agricultura. Mas a projeção técnica indica que, em apenas 30 anos, os Estados Unidos podem restar com somente 5% de suas terras biologicamente intactas. Essa taxa de degradação avança implacavelmente, capaz de empurrar uma superpotência global para a beira da exaustão absoluta de recursos. Mas isso é apenas o começo do impasse estrutural. Enquanto a ciência moderna continua lutando sem sucesso por uma solução artificial, a resposta emergiu de uma ideia antes considerada a mais ultrajante da história da conservação. O plano técnico consiste simplesmente em trazer os bisões de volta às terras que estão morrendo. Pode-se notar como essa espécie gigante, outrora quase extinta, ocupa novamente o terreno físico. Vê-se como sua movimentação mecânica desencadeia uma revolução ecológica, transformando o solo estéril em pastagens prósperas em um ciclo de apenas 10 anos. Nesta etapa, não termina a recuperação do solo. Os animais retomam sua função sistêmica como os principais engenheiros da pradaria norte-americana, estabilizando o ecossistema. 400 anos. Esse é o período exato em que uma tragédia ecológica se desenrola através da pradaria norte-americana. Por que o bisão possui a capacidade técnica de reviver sozinho uma paisagem inteira que parece morta? A resposta exige um retorno ao passado, antes que o ser humano pisasse no continente, quando um ecossistema único dominava a Terra. Um mar maciço de grama se estendia ininterruptamente do Canadá ao Texas, tão vasto que os cientistas o denominaram tecnicamente como o Grande Cinturão do Bisão. Dezenas de milhões de animais se moviam como rios negros e densos através dos campos verdes, atuando como o coração pulsante que energizava todo o sistema biológico. Vê-se como a massa escura contrastava com a vegetação vibrante, moldando o terreno sob seus cascos. O animal que os americanos ainda referenciam como búfalo sustentava a integridade do continente. No entanto, a chegada dos europeus no século XVI alterou drasticamente a trajetória natural. Tudo começou a girar em uma direção catastrófica e irreversível. Em menos de um século, a população colapsou vertiginosamente de 60 milhões para apenas 325 espécimes sobreviventes. Mas isso é apenas o começo do colapso estrutural. À primeira vista, o frenesi da caça parecia motivado apenas pelo lucro imediato com peles e carne. Mas, na prática, havia uma estratégia militar silenciosa em jogo. O objetivo incluía enfraquecer os meios de subsistência das comunidades indígenas, pavimentando o caminho para o assentamento europeu, enquanto um número reduzido de animais permanecia protegido em áreas isoladas. O restante da pradaria foi retalhado por fazendas, arados mecânicos e rebanhos de gado. Pode-se notar como o solo se tornou compactado e as gramíneas nativas murcharam sob o sol. Os sistemas microbianos subterrâneos foram estilhaçados pela mudança no uso da terra. Depois, fica mais complexo. A maior consequência física surgiu com a tempestade de poeira da década de 1930. A câmera desliza sobre os registros históricos, onde centenas de milhões de toneladas de solo fértil foram sopradas pelo vento até o Oceano Atlântico. Essa devastação forçou o reconhecimento global de que a pradaria não pode sobreviver sem o animal que a moldou por milhares de anos. A natureza aguarda o retorno do equilíbrio original. No início do século XXI, quando as soluções modernas falhavam, ecologistas propuseram uma ideia tão audaciosa que foi considerada absurda. O plano era deixar a natureza operar como fazia antes da chegada dos humanos. Mas como exatamente esse projeto arriscado se desenrolou e quais foram os resultados?
Em vez de mudar o solo, a aposta foi trocar os herbívoros. A maior mudança foi a reintrodução de bisões em terras que já estavam mortas. Pode-se notar que não eram campos férteis, mas solo seco e rachado, onde nem a grama existia. À primeira vista, as previsões indicavam que os bisões não sobreviveriam, mas na prática, a verdade foi diferente. Logo após a liberação, os animais desapareceram das vistas dos pesquisadores. Drones, sistemas de posicionamento global e helicópteros não conseguiam localizá-los. O temor de que o rebanho tivesse morrido ou escapado da área experimental crescia. Mas isso é apenas o começo. Na verdade, eles se moviam para terrenos mais altos, onde a vegetação era quase inexistente, sem motivo aparente. O desaparecimento do rebanho significava que o projeto estava à beira do colapso. Mais de 10 milhões de dólares em pesquisa haviam sumido. Cerca de 250 cientistas enfrentavam a perda de emprego, ameaçando o esforço de restauração ecológica mais ambicioso de décadas. Tudo só se complica ao analisar o instinto. Para entender por que os bisões agiram assim, é preciso olhar para a natureza da espécie. Eles não são inteligentes como golfinhos ou corvos, mas possuem um instinto de sobrevivência, refinado ao longo de dezenas de milhares de anos. Quando seguros, revelam um lado curioso. Vê-se como observam o mundo como uma criança descobrindo tudo pela primeira vez. Um filhote aprende a nadar desde os primeiros dias. A mãe permanece atrás, pronta para mergulhar na água fria se o perigo aparecer. Essa mistura de coragem, persistência e proteção os torna engenheiros ecológicos perfeitos, mesmo sem intenção. 86%. Esse é o aumento exato na riqueza de espécies vegetais registrado nas áreas patrulhadas por esses gigantes ao longo de 3 décadas. Por que o desaparecimento inicial do rebanho gerou tanta apreensão nos monitores do projeto? À primeira vista, o sumiço dos animais sugeria um fracasso trágico na adaptação ao terreno árido e hostil. Mas o silêncio ocultava um fenômeno oposto. Os bisões haviam não apenas sobrevivido, mas iniciado sua função primária de engenheiros ecológicos, restaurando a terra de forma autônoma. Diferente do gado doméstico, que tende a permanecer estático e compactar o solo em blocos endurecidos, o bisão se move perpetuamente pela pradaria. Cada passo de seus cascos fratura a crosta superficial, abrindo canais microscópicos que permitem a infiltração profunda da água da chuva em vez de deixá-la escorrer inutilmente pela superfície. Pode-se notar como a poeira assenta lentamente após a passagem da manada, revelando a terra revolvida e aerada, pronta para absorver a umidade. Mas isso é apenas o começo da restauração química. Cada monte de esterco espalhado pelo caminho atua como uma cápsula de nutrientes, devolvendo nitrogênio, fósforo e potássio, que as gramíneas nativas não recebiam há décadas. Além disso, o comportamento físico do animal altera a topografia. À primeira vista, um bisão rolando no chão parece apenas realizar um ato de conforto para aliviar coceiras. Mas, na prática, o corpo de quase 1 tonelada cria depressões geológicas críticas para a retenção hídrica. Essas pequenas bacias funcionam como coletores naturais, retendo a umidade no solo por períodos prolongados e impedindo a erosão. Ao rolar, os animais removem a vegetação morta e expõem o solo nu, criando microberçários onde sementes germinam protegidas do vento. Surpreendentemente, muitas dessas sementes chegam ao local transportadas na própria pelagem espessa dos animais, que atuam como vetores de dispersão. O processo está apenas ganhando velocidade. O rebanho jamais consome a pastagem em excesso, movendo-se constantemente para deixar para trás zonas com tempo suficiente para a regeneração completa. O ciclo de cura começou já nas primeiras pegadas deixadas na terra. 3 anos depois, pequenas manchas verdes quebraram a monotonia do solo cinzento,
que antes era considerado irremediável. Depois, fica mais complexo e acelerado. No quarto ano, as gramíneas nativas retornaram com vigor total, dominando a paisagem. Pelo 10º ano, sensores em drones registraram uma cena que ninguém acreditava ser possível. Um deserto quase morto transformado em um campo vibrante e cheio de cor. A câmera desliza sobre a vegetação densa, revelando o retorno da vida selvagem que acompanhou a recuperação da flora. Espécies de pássaros, ausentes por 20 ou 30 anos, reapareceram nos céus, seguidas por nuvens de insetos polinizadores e pequenos mamíferos. Vê-se como raposas, coiotes e linces restabelecem seus territórios de caça entre a vegetação alta. O solo passou a reter umidade de forma eficiente, e córregos que costumavam secar no verão agora mantêm a água por mais tempo. O ecossistema pareceu lembrar-se de como funcionava sob a influência de milhares de anos de evolução conjunta. Estudos comparativos no Kansas confirmam a discrepância brutal nos resultados. Enquanto as áreas com gado viram um aumento de diversidade de apenas 30%, os locais sem nenhum pastador permaneceram estagnados como os menos diversos de todos. A menor diversidade biológica de todas foi registrada nas zonas de pastagem onde os bisões nativos estavam ausentes. Por que o gado doméstico, apesar da semelhança física com os animais selvagens, não consegue replicar esse impacto ecológico regenerativo? Aparentemente, a substituição de uma espécie pela outra deveria manter o equilíbrio básico da pradaria. Mas os bois permanecem no mesmo local por períodos excessivos, compactando o solo com seus cascos e quebrando a estrutura vital da terra, o que causa erosão severa que a chuva não reverte. Regiões onde os bisões foram reintroduzidos estão agora se expandindo fisicamente no mapa de conservação. O Tallgrass Prairie Preserve, em Oklahoma, que operava anteriormente como um rancho de gado convencional, transformou-se na maior pradaria de grama alta restaurada do mundo. O rebanho local cresceu de 300 bisões para quase 2.000 animais em poucos anos. Pode-se notar a movimentação constante da manada densa, agitando a terra e dispersando sementes enquanto avançam pela planície. Em Montana, o projeto American Prairie visa conectar corredores de vida selvagem, cobrindo 3.200.000 acres, sustentando cerca de 10.000 bisões. No México, onde a espécie havia desaparecido completamente desde o século XIX, um rebanho reiniciado com apenas 23 indivíduos em 2009 já ultrapassa a marca de 200, revivendo todo o ecossistema. Até zonas industriais abandonadas em Illinois foram transformadas novamente em pradarias funcionais. Mas isso é apenas o começo da recuperação observada. À primeira vista, o processo de restauração parece depender apenas da liberação dos animais na natureza. Mas, na prática, muitas regiões exigem a intervenção agressiva do fogo controlado. O fogo era um componente essencial e regular desses ecossistemas por milhares de anos antes da intervenção humana. Em Oklahoma, gestores queimam 1/3 da reserva anualmente para imitar condições naturais históricas com precisão. As chamas consomem a vegetação morta e desencadeiam um rebrote vigoroso de gramíneas jovens e nutritivas. Vê-se a fumaça branca dissipar-se lentamente, revelando o terreno limpo que cria fontes ideais de alimento para os herbívoros. Quando os bisões e o fogo operam em conjunto sob o padrão ecológico antigo, a pradaria revive com mais potência do que com qualquer método artificial conhecido. Dados coletados após 10 anos de reintrodução mostram a umidade do solo aumentando entre 20% e 5% e 40% após as chuvas. A erosão diminui em quase metade, enquanto a riqueza de espécies de plantas sobe de 70% a 80%, dependendo da região específica. E isso ainda não é o limite da transformação registrada pelos cientistas. Surpreendentemente,
Áreas que antes haviam perdido toda a cobertura vegetal tornaram-se pontos críticos de biodiversidade densa. Nenhuma tecnologia industrial, sistema de irrigação complexo ou fertilizante químico foi responsável por essa mudança física no ambiente. Tudo foi alcançado estritamente pela presença dos bisões e pelos processos naturais que eles seguem há milênios. A câmera desliza sobre o solo escuro, agora rico em nutrientes e livre da compactação excessiva causada pelo gado. A questão maior surge sobre o impacto continental. Se milhões de bisões retornassem como existiam antigamente na América do Norte, as grandes planícies poderiam recuperar sua forma histórica, reduzindo a degradação da terra e até mitigando as mudanças climáticas locais, apenas deixando a natureza operar. O certo é que os bisões realizaram o que a gestão humana falhou em fazer por centenas de anos de tentativas agrárias. Eles transformaram uma paisagem morta em um ecossistema vivo, provando que a restauração vem da compreensão dos sistemas e não de tecnologias caras. O ciclo natural retoma seu curso estável. 95%. Essa é a porcentagem exata dos bisões atuais que existem apenas como produto comercial da indústria de carne. Por que essa estatística define o destino de quase toda a espécie hoje? A resposta não está na biologia, mas na dinâmica implacável da economia de mercado. O valor financeiro transformou esses animais em commodities, deixando apenas 5% restantes como verdadeiros engenheiros ecológicos livres na natureza. O setor de carne de bisão movimenta atualmente mais de 350 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. A demanda por esse produto sobe estavelmente entre 10% e 15% a cada ano, impulsionada pela reputação técnica de ser um superalimento com alta proteína e baixo colesterol. Mas isso é apenas o começo da complexidade. Tal valorização econômica empurrou a vasta maioria dos bisões para a agricultura industrial e sistemas de confinamento. À primeira vista, a preservação numérica da espécie parece um sucesso absoluto, mas, na prática, isso restringe não intencionalmente as chances de recuperação natural do ecossistema. O animal que moldou a Terra agora se encontra limitado por cercas e processos de produção em massa. Pode-se notar como a mecânica biológica do bisão funciona de maneira insubstituível quando ele está livre no ambiente. Seus cascos revolvem o solo compactado, permitindo a aeração. O esterco distribui nutrientes essenciais, e o movimento de rolamento de seus corpos cria depressões que retêm água da chuva. Antigas rotas de migração mantinham todo o continente funcionando como uma máquina biológica integrada e autossuficiente. Quando eles desapareceram, a estrutura física da pradaria entrou em colapso imediato. E isso ainda não é o limite dos efeitos observáveis. Assim que retornaram, tudo ao redor começou a viver novamente através de uma reação em cadeia biológica. A recuperação física produzida após apenas 10 anos de reintrodução surpreendeu os cientistas que monitoravam os dados de campo. Vê-se a vegetação nativa ressurgindo vigorosa, onde antes havia apenas solo degradado e estéril. Isso ocorre porque, para a natureza, essa interação física sempre foi o mecanismo padrão de manutenção. A história técnica do bisão reforça que a estabilidade de um continente depende dos elos mais simples e frequentemente ignorados da cadeia natural. A câmera desliza sobre a planície recuperada, revelando que as soluções mais potentes para as crises modernas já estavam escritas na topografia, muito antes da chegada da indústria. A questão logística final se impõe inevitavelmente. Se um único rebanho possui a capacidade técnica de salvar uma paisagem moribunda, existe coragem operacional para permitir que milhões façam o mesmo. O ciclo se completa, deixando a paisagem pronta para o futuro.